Oferecimento Leila Beatriz, hipnoterapeuta clínica com especialização em crianças e jovens, ressignificando vidas. Oiê, tudo bem com vocês? O mês de janeiro já tá quase no fim e nessa época a gente começa a ver o quê? Tudo sobre volta às aulas, né? Ai, como eu tenho saudade de comprar material, ir nas papelarias, escolher um caderno para cada matéria. Nossa, eu tenho muita saudade de fazer isso. A organização é o ponto-chave para começar o ano bem e conseguir fluir, né? Porque senão, se começa meio atropelado, as coisas vão cada vez mais se atropelando, vai embolando e quando vê no final do ano fica aquela loucura de ter que correr atrás da matéria. Então, justamente para não acontecer esse tipo de coisa, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre organização, tanto de quem é estudante quanto da família e principalmente atrelado às mães, né? Que sempre é a mãe que tá lá mais em cima. Então, pensando aí em relação a pessoas que gostam, como eu, da parte de escrever no papel, né? Eu, apesar de mexer bastante com a tecnologia, trabalho com o celular, mídias e tal, mas eu sou uma pessoa que preciso da coisa física, eu preciso estar com o papel, com a caneta, com a agenda e tal. Eu não consigo me organizar se eu fizer somente as coisas no celular. Então, hoje em dia a gente tem diversos planners e agendas, tanto para a pessoa que está estudando, quanto para os pais, para as mães conseguirem conciliar todos os compromissos, né? Porque senão fica aquela loucura. O tempo, hoje em dia, a gente tem essa sensação que passa muito mais rápido, né? Porque a gente tem muita atividade e informação bombardeando a gente o tempo todo. Não existe mais isso de, por exemplo, separar a escola, o trabalho do lazer, porque hoje em dia a gente tem grupo do WhatsApp do trabalho, tem o grupo da escola, o professor coloca os trabalhos às vezes num site de sistema da escola e tal. Então, a gente tem realmente que tentar entender e fazer uma rotina que caiba todo esse monte de informação para a gente não ficar perdido. E também uma coisa que, se a gente não se organiza, não se planeja, o que vai acontecendo cada vez mais é a ansiedade. A gente vê hoje em dia quantas crianças, adolescentes muito ansiosos, sofrendo até com crises de ansiedade. E isso também está muito relacionado com essa questão de planejamento e organização. E essa também questão de estar bombardeado de informação o tempo inteiro, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nessa idade, quando a gente está estudando, a gente quer participar de tudo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer estar na escola, mas quer estar no rolê, tem que estudar, tem que fazer tudo. E quando você é pai e mãe, você tem que conciliar o seu trabalho, tem que conciliar a casa, tem que conciliar os filhos, levar para lá, buscar, enfim. Então é muita coisa ao mesmo tempo mesmo. Então esses planners, para quem gosta do papel, ajuda muito. Tem de várias formas, né? Tem de checklist. O meu caso, eu sou uma pessoa que funciona completamente com checklist. Então, uma estratégia que eu uso no meu dia a dia para não me perder, para não ficar bagunçada, é sempre antes de dormir, ou então de manhã quando eu acordo, eu listo as tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. E tarefas simples, nem que seja tipo lavar a louça ou lavar a roupa branca. Estudar a matéria X, fazer o exercício de tal a tal hoje. Que, na verdade, a gente tem que pensar que esse planejamento e organização, não adianta também a gente querer fazer 1000 tarefas para completar no dia e ficar frustrado porque não conseguiu cumprir todas as metas do dia. Então, a gente tem que pensar também em organizar e planejar metas que a gente consiga
cumprir naquele dia. Então é o que eu falei, metas alcançáveis, lavar as roupas brancas, fazer o exercício do 1 ao 10. E isso você tem que ir se acostumando, entrando num ritmo, é um processo de adaptação. Tem estudos que dizem que para você se adaptar a uma nova rotina, a um novo processo aí de dia a dia, demora 21 dias. Então, para você realmente entrar num eixo aí de rotina, demora 21 dias para aquilo ficar normal, natural no seu dia a dia. Então, a gente tem que se forçar um pouquinho para cumprir, para se organizar e tal, para quando chegar mais ou menos lá em fevereiro e março, já tá no tranco e aí fica no tranco até o final do ano, né? E assim, além dessa parte aí do checklist, tem as agendas, né, que você consegue marcar nos horários certinhos, os compromissos que você tem. Tem gente que não gosta de fazer por dia, tem gente que gosta de ver o mês completo. Então tem desde aqueles planners que você vê o calendário completo, que você pode colocar de repente na geladeira. É interessante para quem tem família grande, justamente ter um local assim na sala, no escritório ou mesmo na cozinha, para todo mundo se organizar e fazer um planejamento familiar para todo mundo se organizar. Outra dica também, para quem também gosta da parte de física, né, de material, é post-it, que aí dá para fazer dessa mesma forma. Tem gente que gosta de ir lá, etiquetar e catalogar tudo. Tem gente que funciona dessa forma, até porque tem gente que também é muito visual e às vezes consegue atrelar a cor do post-it com o tipo de compromisso. Então vamos supor, o que for de lazer é a cor azul, o que for de estudo é a cor verde, o que for de tarefa de casa é amarelo. E assim a pessoa vai conseguindo se organizar também. Agora, para quem gosta mais e já é mais familiarizado com a tecnologia, como são muitas das crianças e adolescentes de hoje, você consegue fazer todas essas formas de organização que eu disse, tanto de planner, o plano familiar, na parte online também. Tem, por exemplo, vários sites, ou mesmo se você pegar o Google Agenda ou o calendário e tal, você consegue fazer um plano familiar, igual as empresas fazem quando é com compromissos das pessoas que trabalham, de reuniões e tal, dentro da sua família. Então você vai saber que de terça-feira às 3 da tarde o seu filho tem que estar em tal lugar, mas e essa semana é o pai que vai levar, ou é a mãe que tem que ir. E aí você vai se organizando. E com as matérias da escola a mesma coisa. É muito interessante você fazer um plano de estudo, para você não estudar mais uma matéria do que outra. A gente tende muito a pegar para estudar as coisas que a gente gosta e tem facilidade. E isso, como a gente gosta e tem facilidade, flui. A gente vai, estuda, tal, beleza. Agora, quando a gente vai estudar algo que a gente já tem mais dificuldade, no meu caso, por exemplo, partes de exatas. Nossa, eu adiava o tempo inteiro. Eu falava, não, peraí, eu vou estudar história, vou estudar português, que é mais fácil. Depois eu estudo matemática, depois eu estudo física e tal. E isso é muito pior. Então, sempre dá preferência para você estudar, por exemplo, pelo menos uma vez diariamente, um pouquinho por dia, as matérias que você tem dificuldade. Então eu queria desejar a todos vocês uma ótima volta às aulas, uma ótima volta da rotina, porque tem muitos pais que já estão trabalhando, mas ter os filhos de férias é uma coisa, quando volta a rotina de aulas já muda completamente, né? Então, queria desejar boa sorte, um ótimo ano letivo aí para todo mundo e no próximo bloco eu venho com mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, sou hipnoterapeuta, especialista em crianças e jovens.
Você tem observado que o seu filho anda com medo de ir para a escola, ou mesmo à noite para dormir, tem um medo, começa a chorar? Você conseguiu avaliar isso? Se não, conte comigo. Ligue e agende seu horário. Voltamos então. O tema da nossa entrevista de hoje é de interesse de todos vocês. A gente vai falar de educação e a gente está no mês dos professores, né? Por isso, a minha convidada especial de hoje é professora, educadora. Ela é especialista em neuroaprendizagem, ela tem formação e especialização na Faculdade Estadual de Utah, nos Estados Unidos, e, além de tudo, ela é a minha mãe. Então, ela é a Maria Elisa. Tudo bom, mãe? Tudo bem. Boa tarde, Isabela e a audiência aí. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é a educação, especificamente de aprendizagem, né? Sobre aprendizagem. Até porque você tem essa especialização na aprendizagem, né? Neuropsicopedagogia, né? Sim, na área de neurociências, né? Na verdade. Eu sempre fui muito estudiosa, assim, na época da escola, mas eu sempre tive curiosidade de entender por que algumas pessoas aprendem mais ou mais rapidamente do que outras pessoas, né? Então, apesar da minha formação inicial ser toda voltada para o ensino de inglês ou português para estrangeiros, com o passar dos anos, a experiência que a gente vai tendo em sala de aula, cada vez mais eu fui querendo entender por que isso acontecia e como que eu podia ajudar esses alunos que não estão, às vezes, no ritmo esperado da turma, têm necessidades diferentes. Não estou nem dizendo dos alunos com necessidades especiais, mas eu estou dizendo das necessidades em função daquilo que lhes interessa, do que lhes motiva, do que eles têm um gosto, né? Sim, e mesmo o ambiente, né, que eles são cercados dentro de casa. Por que uns têm um rendimento melhor, aí a gente vai analisar os estímulos, a afetividade, enfim. Ah, que legal! E assim, na questão da aprendizagem, qual você acha que é a maior dificuldade que as crianças estão enfrentando hoje em dia? Ou as crianças e, na verdade, os professores também para ensinar, né? Uhum. Olha, uma queixa constante, não só dos pais, mas muito dos professores, é a questão da concentração, né? De conseguir manter o aluno sentado na cadeira, na sala de aula, na carteira, né? E isso não é à toa, né? Na realidade, nós estamos aí lidando com uma geração completamente diferente da minha, que sentava e escutava, que tinha, na realidade, pouca participação, era pouco protagonista, assim como o professor também era protagonista, pouco protagonista, né? Aquela coisa do resumão, Isso. E também do ensino muito tradicional. Hoje a gente tem o aluno, primeiro, que é conectado praticamente 24 horas desde sempre, né? Um outro fator é a questão do tipo de diálogo, da interação social, como isso acontece com os pais, as regras mudaram, a forma de educar em casa também mudou. Até porque o perfil dos pais também mudou, Sim, né? Sim, a mãe geralmente não está em casa, essa criança fica às vezes o dia todo na escola, ou com avós, ou com outras pessoas tomando conta, né? Então, as crianças de hoje são muito mais ativas, mas não no ponto de vista físico, né, de movimento, mas no ponto de vista intelectual, é o tempo inteiro com informação. O tempo todo, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem que talvez prestar mais atenção também em relação a isso, porque hoje a criança tem tanta atividade além da escola, né? Andar a cavalo, fazer inglês, fazer pilates, pular no circo, tudo, esporte, né? teatro, natação. Então, assim, sobra pouquíssimo tempo para essa criança chegar em casa,
ter um minutinho de sossego e ainda ter que fazer lição, né? Fazer o dever de casa. Então, na verdade, nós estamos meio que saturando um pouco. Exato. Né? Elas estão deixando de ser criança muito cedo. A criatividade, ter essa questão do lúdico, de brincar, de imaginar as coisas e tal. Eu lembro de uma cena de uma criança, eu trabalhei numa escola, que a partir do segundo ano do ensino fundamental 1, a escola se dividia e o pátio das crianças da educação infantil, que tinha aquele parquinho com escorregador, enfim, com os brinquedos, ficava só para as crianças da pré-escola. A gente observava os alunos na hora do recreio, eles ficavam ali na muretinha, falando, ai, que saudade do escorregador, que saudade da balança, que quer dizer, eles estavam ali com 6, 7 anos de idade, já não podiam mais, quer dizer, já tinham sido desconectados disso. Descaracterizados de crianças, né, que brincam, né? Isso, então é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção. Sim, e essa questão da tecnologia, que né, a gente sabe que todo mundo, né, mas principalmente os jovens, as crianças estão o tempo inteiro na bolha lá, e principalmente nesses 2 últimos anos, por conta, né, da pandemia, as crianças foram muito afetadas, né? A educação foi muito afetada por conta disso, mas não tem mais como separar a tecnologia da educação. E também, com toda essa perda que eles tiveram, o que você acha que vai ser a educação, qual vai ser o futuro daqui para frente em relação a método de ensino, a abordagem de professores, enfim? Eu acho que não adianta a gente ficar reclamando eternamente da qualidade da educação no nosso país, e principalmente sabendo, né, se já estava ruim antes com a pandemia, esses efeitos foram mais evidentes, principalmente as crianças em anos iniciais, que estavam aí começando a alfabetização, não só pela perda de conteúdo, da convivência social, mas principalmente pelo próprio exercício, né? O treino cognitivo, o treino motor, psicomotor, quer dizer, hoje eu trabalho como professora multidisciplinar, né? Em casas, então eu trabalho só dando suporte individual em domicílio. E o que eu vejo, eu tive crianças com problema de entender com que mão escrevia, quer dizer, enquanto a gente estava falando, né, as nossas crianças têm que estar conectadas na internet, mas eu tinha crianças com a dificuldade de saber. Exato, nossa, mas será que é a esquerda que eu vou escrever, a direita? Então, olha a confusão que isso causou. Então, eu acho que a perda do treino motor, da força, da prática, se nós já tínhamos uma estatística alta de alfabetos funcionais, né, hoje o prejuízo é maior na questão da interpretação, na leitura, e além do que, a criança ficou muito acomodada, porque ela ficou nesse período em casa. Se ela tinha que assistir aula ou não, independente de ter o recurso, ela ficava embaixo da coberta, ela ficava com a avó em casa e chegava uma hora, ela ia comer alguma coisa. Então ela ficou muito desregrada. E o segredo de uma boa aprendizagem, entre outras coisas, lógico, é a rotina, né? A gente tem que ter rotina, o aluno tem que ter rotina, ele tem que ter disciplina, ele tem que saber que existem regras, aí isso afeta diretamente a organização dos materiais, os horários, né? Uma hora vai ter essa aula, depois a outra eu tenho que entregar uma tarefa. Então ficou tudo muito solto. Então esse prejuízo já foi. Então hoje o que nós temos que fazer? Nós temos que encarar isso de frente, não adianta ficar prometendo milagres, acho que as escolas não podem ficar prometendo, não, nós vamos recuperar isso em um ano, porque muita escola está jogando o conteúdo desses anos diretamente na carga. Prejudicados, né? Claro, não tem que fazer pegou todo mundo de surpresa, né? Essa parte de instrumentalização, da parte tecnológica, que o professor teve que se virar para postar, para aprender a lidar com as plataformas, uma série de coisas. Você pega com os professores mais novos, isso não foi tão difícil. Mas com os professores que já estão aí, mesmo na minha faixa etária, né? Quer dizer, a gente já vê uma dificuldade, uma lentidão. É um desafio. Sim, um grande desafio. Foi muito cansativo, foi muito estressante para muitos, né? Mas enfim, a vida
é assim, e né? A gente tem que se atualizar, as pessoas têm que continuar estudando, mas eu acho que acima de tudo, principalmente pelo fato dessas crianças terem ficado afastadas, a parte social também ficou muito prejudicada. Se a tecnologia já afasta, né, as pessoas um pouco no sentido de olhar olho no olho, aquele tete a tete, o fato delas não irem para a escola hoje está gerando um impacto muito negativo. Então, tem crianças que ficam muito ansiosas, tem crianças que relatam problemas de bullying ou de não conseguir fazer trabalhos em equipe, né? Então, essa parte psicológica tem que ser muito bem olhada, né? Porque, por exemplo, eu tenho tido muitas queixas de mães e trabalhado, né, com crianças que estão tendo ansiedade ao fazer provas, é um hábito que elas perderam, né? Então, crises de ansiedade, crises de pânico, crianças na adolescência com depressão. As pessoas falam, ai, mas é só criança, é frescura, não sei o quê. E, na verdade, não é bem assim, né? E até porque a frustração, muitas vezes, no ambiente social, né, ela influi na autoestima, né? Na maneira com que a criança se sente fracassada ali, na exposição. Na questão do pertencimento, né, do grupo. E uma coisa que eu vejo também, e que isso eu acho urgente, independente de pandemia ou não, uma das coisas que, não só como educadora dentro das escolas, mas que eu sempre senti com vocês, com os filhos, é talvez a falta de sensibilidade de alguns professores, sabe? Eu não vou assim entrar muito nesse mérito, mas quando eu fui estudar um pouco de neurociências, o que a gente percebe é que existe a dificuldade, o que a gente tem de informação é que existe a dificuldade que pode ser trazida por questões genéticas, enfim, por N possibilidades, mas existe aí 50% de responsabilidade do meio, ou seja, do ambiente que a gente vive. E tem muita coisa que a gente pode reverter, né, que não esteja propriamente dita como normal ou como adequado. Hoje a gente nem fala em normal, mais fala em típico, né? Mas o que sai do padrão dá para você reverter, dá para você melhorar, especialmente se você considerar as pessoas do entorno, com os estímulos apropriados, a motivação, o carinho, a criação do vínculo, você falou do pertencimento, então... E às vezes a gente não sente isso, pelo contrário, a gente vê aquele professor ainda com aquela ideia de que, nossa, quanto mais difícil minha prova, mais o aluno vai ali, né? Ou então a pessoa levanta a mão para perguntar, a pessoa já se sente com vergonha dos outros que vão rir e o professor, nossa, mas você vai estar perguntando isso? Então, ao invés dos professores ou mesmo das escolas, das gestões, que hoje fica todo mundo, você vê um anúncio aí de contratação de professor na maioria das escolas, independente de escolas públicas ou privadas, o professor tem que, hoje, principalmente pelo fato de quererem que seja bilíngue, ele tem que, além de falar outra língua, ele tem que preparar e ministrar as aulas, ter disponibilidade no contraturno para poder trabalhar com outras atividades e fazer as reuniões pedagógicas. E aí mais a questão de garantir ou de averiguar, né, sondar a aprendizagem do aluno. Mas em nenhum momento a gente vê a solicitação, né, o requisito, tem que gostar, né, do processo, tem que ter vocação. Do mesmo jeito que a gente fala que o médico tem que ter vocação, para ser professor também tem que ter. Até porque a maioria das crianças passam a maior parte do dia na escola. E se é tão horrível, se é um sacrifício, se não for algo prazeroso, isso só vai piorar, né? Com certeza. Que legal falar sobre esse assunto com você, que faz parte da minha educação e de muitas outras crianças aqui. E parabéns pelo Dia dos Professores. Muito obrigada. Obrigada por conversar comigo e explicar, a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Porque, afinal, nossas crianças são o futuro, sem dúvida, do nosso país, do mundo, né? Então é importante sempre estar de olho nesses quesitos. Com certeza. Muito obrigada de estar aqui comigo. Eu que agradeço poder falar, né, sobre um tema que eu amo.
Obrigada. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Leila Beatriz, hipnoterapeuta clínica com especialização em crianças e jovens, ressignificando vidas. Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, sou hipnoterapeuta, especialista em crianças e jovens. Você tem observado que o seu filho anda com medo de ir para a escola, ou mesmo à noite para dormir, tem um medo, começa a chorar? Você conseguiu avaliar isso? Se não, conte comigo. Ligue e agende seu horário.